Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro, professor de matemática aqui da EJA, e a gente está aqui em mais uma aula de matemática do eixo 2, tá? Pessoal, só para dar uma satisfação, nos últimos dias acabei não conseguindo gravar algumas aulas. Na verdade, enfrentei problemas com o meu aparelho de gravação. Por conta disso, acabei dando uma pausa, mas consegui trocar, estou voltando com tudo. E na nossa aula de hoje, a gente vai aprender então sobre os números naturais. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, nosso slide aqui. A gente vai aprender então sobre os números naturais, o que vem a ser os números naturais. Então, pessoal, é o seguinte, tudo hoje à nossa volta, né, é composto por números. Então, se você olha a placa de um carro, se você anota o número de telefone, se você olha o horário, se você olha um calendário, se você vê o preço de algum produto, tudo possui números. Então, compreender esses números é fundamental para que a gente possa, inclusive, se comunicar no mundo que a gente vive hoje. Se você não conhecer o que é um número, não souber escrever o número, não souber interpretar o número, fica difícil estabelecer essa comunicação. E na matemática, apesar de todo mundo conhecer, né? Número é 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem vários outros números que passam disso. E esses números são reordenados, digamos assim, são organizados em conjuntos. Por exemplo, se eu tomar como exemplo o número 5, eu tenho o 5, eu tenho o -5, eu tenho o 5,55, eu tenho o 0,5555555. Então, são números, né? Eu peguei um único dígito, que é o 5, e consegui aí trazer para vocês variações. Cada uma dessas variações são, são conjuntos da matemática. E cada conjunto possui alguns números em específico. Compreender esses conjuntos é fundamental para que a gente possa entender os números, escrever e, a partir daí, se comunicar. E na aula de hoje, o conjunto dos números que a gente vai analisar é o conjunto dos números naturais, que nada mais são do que aqueles números que a gente já conhece, que é o 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números naturais, pessoal, nada mais é do que todos os números inteiros não negativos que a gente conhece. Professor, não entendi. Números inteiros não negativos? Exatamente. O que vem a ser números inteiros? Na verdade, é essa definição mesmo, não riam. Números inteiros é aquele número que não é quebrado. O que vem a ser um número quebrado? É aquele número que possui vírgula. Inclusive, a gente chama de número decimal. É um conjunto dos números que a gente vai estudar em outras aulas, mas, por exemplo, 5 é um número inteiro. 5,2 já vai ser um número decimal, é um número quebrado, ele possui vírgula. Então, 5,2 não é natural, já o 5 é. E ele vai ser não negativo, ou seja, vai ser positivo. Então, o 5 é natural. O -5 já não é, porque ele é negativo. Perceberam a diferença? Então, todo número que é inteiro e positivo, ele vai ser natural. E além disso, como o zero é inteiro e não é negativo, ele também vai ser considerado como um número natural. Então, a gente tem que a lista dos números naturais vai ser a seguinte: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 1000. 1 milhão, 100 mil e por aí vai. Eu poderia ficar aqui o dia, a noite, o ano todo falando só os números, porque é um conjunto infinito. Os números são infinitos, nunca acabam. Então, é, eles são utilizados para representar a ideia de quantidade. Eu tenho um celular, eu tenho 2 ovos, eu tenho 3 galinhas, eu tenho 4 perus, 5 vacas. São utilizados para representar aquela ideia de quantidade, tá? E além disso, eles podem ser escritos por palavras. Palavras, como é o caso do número que está aí no slide 5, CINCO, ou também por números ou símbolos, como é o dígito 5, que também está registrado aí. Ou pode ser falado, como eu estou falando aqui agora. Então, 5 são as 3 formas que eu tenho de representar os números naturais, tá? Falando então em números naturais, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, números naturais são ilimitados, né? Como eu falei, são infinitos, nunca acabam. Então, é um conjunto que
tá aí para sempre. Poderia ficar aqui o dia e a noite todo falando. Sua sequência cresce de 1 em 1. Então, eu não vou ter aqui 2, 3, 5, 9, 15, 20. Não. Eu vou ter de 1 em 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5 mais 1, 6 e por aí vai. Todos os números desse conjunto, com exceção do zero, eles vão possuir um antecessor e um sucessor. Então, inclusive, isso é até conteúdo de uma próxima aula, mas quando eu me refiro a antecessor e sucessor, eu estou me referindo a tudo aquilo que vem antes ou depois de determinada coisa. Então, tomando como exemplo o número 10. Se eu peço o antecessor do número 10, é aquilo que vem antes, que é o número 9. Se eu peço o sucessor do número 10, é o que vem depois. Então, vai ser o número 11. Tá? Então, todo número natural possui antecessor e sucessor. A única exceção é o número 0, porque ele não possui antecessor. Quem tiver um conhecimentozinho vai perceber que o antecessor de 0 é menos 1. Menos 1 é negativo. Então, por ser negativo, não faz parte do conjunto dos números naturais. E já que eu estou me referindo a um conjunto de números inteiros, positivos, que representam quantidade, tem algumas operações que eu posso estar realizando com eles, como é o caso da adição, quando eu quero somar uma coisa com a outra, subtração, quando eu quero diminuir, multiplicação, divisão, potenciação e expressões numéricas. As expressões numéricas são um conjunto de várias operações matemáticas em um único cálculo. Aí eu vou ter as expressões numéricas, tá? E por fim, para finalizar nossa aula, eu tenho aqui um exercício de fixação, só para ver se realmente todo mundo aprendeu sobre os números naturais. Então, olha só, a questão fala o seguinte: sobre os números naturais, julgue as afirmativas a seguir. A 1 fala, todo número natural possui sucessor. A 2 fala, todo número natural possui antecessor. A 3 fala, o conjunto dos números naturais é infinito. Vamos analisar. Aí vocês acham que A, B, C, D ou E? Dá um tempinho para vocês responderem. 5 segundos. A, B, C, D ou E? E aí? Bora lá. Gente, a alternativa 1 fala o seguinte: todo número natural possui sucessor. Sim. Se eu tenho, então, um conjunto que é infinito, todo número, independente de qual seja, vai possuir um sucessor. Vai ter o que vem depois. Então, a 1 é verdade. A 2 fala o seguinte: todo número natural possui antecessor. Seria verdade, mas não é. Por quê? Porque quando ele fala todo número natural, eu também estou me referindo ao zero, porque o zero é natural. Porém, o zero não possui antecessor, porque, como eu falei, o antecessor dele é o menos 1, que não é natural. Então, o zero é um número natural que não possui antecessor. Então, a 2 está errado, porque a 2 fala que todo número natural possui antecessor, e o zero natural e não possui. E, por fim, eu tenho aqui a alternativa 3, que fala o seguinte: o conjunto dos números naturais é infinito. Verdade. É um conjunto que nunca acaba. Eu conseguiria ficar falando aqui muito tempo os números. Não iria finalizar. É infinito. Então, a 3 é verdade. Então, eu vou ter que a 1 e a 3 são verdades e a 2 é falsa. Logo, a alternativa correta vai ser a letra E. A letra E diz que somente a afirmativa 2 é falsa. Aí tem a explicação que eu acabei de falar, o porquê que a 1 é verdade, a 2 é falsa e a 3 é verdade. E no mais, espero, pessoal, de coração, que eu tenha contribuído um pouquinho para o aprendizado de vocês e até a nossa próxima aula. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.